Bom dia, família Nelly. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a esse novo espaço. Como vocês estão? Me contem. Tô tentando fazer um novo formato aqui na Casa Nelly, estou testando, porque eu quero conversar com vocês com calma, quero poder falar. Eu, como uma geminiana com Mercúrio em Gêmeos, gente, se adaptar a 1 minuto de Reels tava assim, impossível. Pra mim, fazer vídeo já é difícil, imagina ter que resumir tudo a 1 minuto. Então, tô testando esse formato pra gente poder conversar com calma. E se é aquele momento gostosinho onde você acorda no domingo de manhã, você prepara seu café e aí a gente pode conversar. Então, pode preparar seu café, seu chá. No meu caso, eu trouxe o chimarrão pra gente poder conversar. Então, bora lá. Ai, então bora, família. Nesse primeiro vídeo, eu queria comentar, compartilhar uma ferramenta que tem me ajudado muito. E ela tem sido muito transformadora na minha vida. E eu resolvi compartilhar, porque a Casa Nelis é isso, gente. É uma casa onde a gente vai compartilhando experiências. Eu quero ouvir a experiência de vocês. E às vezes vou trazer coisas que passam na minha cabeça e na minha vida, porque às vezes é isso, a gente vai agregando uma vida do outro com essas informações, trazendo coisas novas e, enfim, deixando a vida acontecer nessas trocas. E uma das ferramentas que tem me ajudado muito é a astrologia. A astrologia, ela sempre esteve presente na minha vida. Uma coisa que eu faço desde pequenininha, eu já ficava assim, ai, sou geminiana, eu sou isso, eu sou aquilo, queria estudar, e fazia brincadeiras, e enfim. Mas desde o ano passado ela se tornou uma ferramenta do meu dia a dia mesmo. Eu vou explicar do meu jeitinho, mais ou menos como funciona a astrologia. Eu vejo a astrologia como se ela fosse um Bluetooth. Então, o que acontece? Existem os movimentos, né, planetários, estelares que estão acontecendo, e esses movimentos é como se cada posição, cada movimento, ou cada chegada em um signo, cada aproximação, aquela coisa que a gente fala de conjunção, de quadratura, é como se abrisse um Bluetooth, como se enviasse uma rede de Wi-Fi, uma frequência, e aí tem uma energia, uma frequência disponível no céu. E essa frequência, esse Bluetooth, a gente sente aqui na Terra. Então, a gente pode sentir de forma mais intensa, a gente pode sentir de forma mais sutil, mas essa energia tá disponível lá. Ela tá ali no céu. E pausa pro gole do chimarrão. E o fato dela estar ali disponível, faz com que a gente possa usar isso ao nosso favor. Então, não é só uma coisa, assim, de condenação ou de justificativa, por exemplo, assim: "Ah, a lua tá em Áries, então tudo vai ser caótico, vai dar tudo errado", ou "A lua tá em Gêmeos, eu vou ficar maluquinho". E claro que isso é ótimo pra gente usar de piada e fazer meme, tipo assim, sim, estamos caóticos. Mas é muito mais do que isso, é muito mais do que só essas pequenas frases, né. Então o que que acontece? Quando a gente tem essa energia disponível no céu, essa frequência, a gente pode se colocando mais aberto a perceber isso. E quando a gente se coloca mais aberto a perceber isso, eu senti, nesse 1 ano fazendo esse exercício, que eu me tornei um pouco mais presente na vida, eu me tornei um pouco mais, questionadora, um pouco mais aberta, um pouco mais reflexiva, e um pouco mais observadora da vida mesmo. Porque qual que foi o meu exercício, né, então desde o ano passado, eu comecei a acompanhar os movimentos astrológicos, então eu acompanhava a mudança de lua, acompanhava a mudança de Saturno, eclipses, então eu fui acompanhando, e nesse 1 ano eu fui meio que anotando, o como eu sentia. Então mesmo que você não saiba o que significa tal signo em tal planeta, eu me coloquei nesse lugar mais de observadora, tipo, por exemplo, a lua tá em Gêmeos, tá, como que eu sinto isso? Como que isso chega até mim?
Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu mapa astral, então cada pessoa recebe essa frequência, esse Wi-Fi de um jeito. E é muito importante você se colocar para perceber como que você sente isso. Porque às vezes a gente se limita a uma teoria, né, a uma coisa meio fechada, e eu acho legal ter primeiro essa experiência de explorar, né, antes de você entender o que de fato é um Mercúrio retrógrado, como você se sente no Mercúrio retrógrado? Porque às vezes a teoria ela limita a sua experiência, né? Porque você se fecha naquilo, Mercúrio retrógrado é isso. E às vezes você não saber e experimentar é você se colocar para perceber, para você também criar a sua própria teoria, você também criar essa conexão. E isso fez com que eu me tornasse muito mais presente. Então, vou dar um exemplo. Essa semana passada, né, a gente teve Urano saindo de Touro e entrando em Gêmeos. E assim, eu senti uma tristeza, gente, mas uma tristeza na sexta-feira, que eu não sei falar de onde veio. Uma tristeza tipo assim. Ai, o microfone tá ao contrário agora que eu vi. Uma tristeza tipo assim. Acabou, sabe? Tipo, tudo acabou, não sei o que vai acontecer. Uma tristeza, assim, como se eu não tivesse mais nada, assim, alguma coisa assim, encerrou. E aí eu vi que estava com Urano em Touro. E aí eu fiquei: "Meu, alguma coisa tá mudando". Então, assim, alguma coisa realmente tá finalizando. Então, às vezes, eu tô sentindo a tristeza do luto, de alguma coisa se encerrando. Então, assim, nem juntando ainda o significado dos signos e dos planetas, mas, essa mudança, né, a mudança de Urano, que é um planeta que a gente sabe que tá um pouco longe, que é um planeta que demora anos pra mudar de signo e ele estava mudando, é, é isso, alguma coisa estava se encerrando, alguma coisa de fato estava acontecendo. Então eu me coloquei pra observar, assim, tá, que eu tô encerrando? O que eu tô querendo encerrar? Por que eu tô triste? O que tá difícil pra mim encerrar? E aí no final de semana, né, no domingo, o Urano entrou em Gêmeos, que é no meu signo, e aí eu senti um novo começando na minha vida. Então eu fiquei, nossa, realmente, eu vivi um processo de luto, eu vivi uma despedida, e apareceu um novo que ainda não sei meio a cara, um novo que eu não entendo ainda o que é, mas alguma coisa nova tá surgindo. E aí é legal você ter essa experiência, porque você acaba não só vivendo a vida, então não é só aquela coisa que você sai, vai trabalhar e faz as coisas que você tem que fazer. Você começa a se perceber, você começa a se questionar, então você começa a observar, do tipo assim, cara, eu tô sentindo uma tristeza, eu tô sentindo uma angústia, eu tô sentindo uma raiva, e aí eu sei que tem uma lua em escorpião. E aí eu posso sim, se vocês quiserem, eu acho que é até legal, assim, exercício buscar, tá, o que que significa uma lua em escorpião? Não precisa ser algo tão profissional, porque a ideia que eu queria trazer é de você experimentar sentir. Mas essa lua em escorpião significa intensidade, tudo bem. Então, como que eu tô sentindo essa intensidade nas minhas emoções? Será que eu tô precisando parar um pouco de sair correndo e fazer as coisas e sentir? Será que eu tô precisando acolher as minhas águas? Será que eu tô querendo, precisando olhar para alguma sombra minha? Então, é você se colocar mais perceptiva da vida, mais assim, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui eu tô sentindo, e você se refletindo ao longo da vida, ao longo do seu dia a dia. E principalmente nós mulheres que têm ainda o ciclo menstrual, é muito legal também você observar, porque a sua menstruação casa com a lua, e isso também vai fazendo você perceber a sua menstruação, porque nós mulheres temos ciclos lunares, né? Então os nossos hormônios eles duram um ciclo de 28 dias, que é o mesmo ciclo da lua, enquanto os homens eles têm o ciclo solar. O ciclo hormonal deles é de 24 horas. Então, talvez a mudança de lua não seja tão perceptível para os homens, mas para nós mulheres a gente sente muito. E, e além de você se colocar assim para perceber, além de você se colocar assim nesse lugar de. Ai, derrubei de mão. De você se questionar, de você estar aberta a ver como você se sente, você também consegue se planejar. Então, por exemplo, eu que fiquei esse um ano observando, eu percebi que toda vez que chega a lua em câncer, não importa se tá cheia, minguante, nova, eu fico mais introspectiva. Eu quero ficar em casa, na minha conchinha. É um dia que eu vou provavelmente ficar querendo ver filme. Então, aquele dia, cara, se eu puder evitar sair ou marcar qualquer compromisso, eu consigo evitar.
porque eu sei que naquele dia eu não vou me sentir legal, eu vou querer ficar mais sozinha. Mas agora, uma lua em Sagitário, aí, minha filha, aí eu quero sair, eu quero fazer amigos, eu quero dançar, eu quero conhecer, eu quero viajar. Então, nesse momento, eu fico, putz, agora tá um momento legal de eu viajar. Então, a minha sugestão, que pra mim me ajudou muito, e eu vim trazer isso de sugestão pra gente ter essa troca, e depois vocês me contem se vocês já fazem isso, é vocês pegarem um caderno e anotar. Eu tenho uma agenda, e aí hoje acho que é bem comum, bem fácil você achar essas agendas que têm os movimentos astrológicos. Então, quando eu abro assim na agenda, já me fala quais são os movimentos astrológicos que estão acontecendo no dia, e ali eu já escrevo o que eu vou fazer naquele dia de acordo com o movimento astrológico. Mas você pode pegar um caderno, normal, um diário, e você anota, tipo, dia tal, a lua entrou em tal. Como que eu me senti? Eu fiquei mais agitada, eu fiquei mais introspectiva, eu fiquei mais extrovertida e vai se observando nesse um ano, porque depois isso vai se tornar uma ferramenta, um mapa para você planejar a sua vida, planejar o seu dia a dia de forma mais respeitosa. Eu senti que me ajudou muito a ficar mais respeitosa comigo mesmo, sabe? Respeitar o meu limite, respeitar o que eu tô sentindo. Porque é isso, por exemplo, na lua em câncer, várias vezes eu tenho um péssimo hábito, às vezes, de marcar compromissos. Só que chega na hora eu fico, ai, gente, que vontade de ficar em casa. Que vontade de só ficar aqui tomando um chá. E aí, hoje eu já consigo perceber que eu fiquei mais constante quando eu marco um compromisso. Por quê? Porque eu já olho a lua, eu já fico, bom, esse dia eu provavelmente, né, não é tão quadradinho, mas provavelmente eu vou estar um pouco mais tranquila. E claro que às vezes, gente, não dá pra gente programar sempre, por exemplo, sair pra trabalhar, sempre a gente vai ter que sair pra trabalhar, não tem jeito. Ou algum compromisso, ou algum casamento, mas assim, é, as coisas que você consegue se organizar, né? Ou as coisas que você consegue se planejar, é, virou uma ferramenta muito boa. E também, assim, a ideia dessa ferramenta não é também ficar bitolado, do tipo, ah, então eu só vou sair se tiver a lua tal, ou só vou fazer isso se acontecer isso, né? A ideia não é a astrologia virar uma ferramenta de controle, de previsão, né? De premonição. Eu acho que a astrologia, ela é uma ótima ferramenta de observação, de percepção, porque é como se a astrologia fosse aquela luzinha que ela ilumina aquele lugar na área da sua vida. Então, vem uma energia, uma luz que vai iluminar essa área neste momento na minha vida. E se eu tô observando a minha vida, eu consigo enxergar com mais clareza esse aspecto. Por isso que eu achei legal. Então, na hora que eu tô sentindo, que eu tô observando a vida, não sei o quê, e aí vem forte iluminar aquela área da minha vida, eu consigo acessar com mais facilidade, eu consigo questionar, eu consigo viver de forma mais presente e intensa. E é isso, esse vídeo era mais pra explicar como que a astrologia funciona, como que a gente pode usar. Quero tentar ver se esse formato eu me sinto um pouco melhor. Vou testar ainda, então quero trazer um pouco mais de vídeos durante a semana pra gente conversando. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou adorar ver o caderninho de vocês, se vocês quiserem decorar, fazer um diáriozinho. Aliás, eu vou mostrar o meu. Fiquei com vontade de compartilhar o meu. Esse aqui é o meu diário. Ele, sim, tá comido porque o meu cachorro sempre apontando, né, queridinha? E esse aqui é o meu diário de conversa do Sol para a Lua, porque eu tenho o Sol, que é a minha identidade, a minha cabeça em Gêmeos, mas eu tenho uma Lua em Escorpião, então existe uma profundidade emocional muito intensa para um pensamento muito solto. Então, às vezes eu preciso realmente ter uma conversa das minhas emoções profundas para a leveza e a leveza para as emoções profundas. Eu fiz essa junção, né, dessas duas informações, e aí eu fui escrevendo aqui nesse meu diário. E, gente, foi transformador, assim, na minha vida. Eu tô percebendo eu mais. hum, Como eu posso dizer? Mais. Porque a partir do momento que você fica mais observadora, você também consegue ficar mais consciente das suas emoções. Acho que eu diria isso, mais consciente. Então, porque às vezes vinham energias e vinham coisas e eu ficava assim, não, eu tô com raiva.
eu tô irritada porque isso aqui tá sendo ativado, porque essa feridinha, essa sombra, essa questão tá sendo ativada e eu tô impaciente. Então você saber disso, você ter consciência disso, você conseguir observar e trazer essa informação, você já fica mais eh, organizada emocionalmente, você fica com mais inteligência, você consegue trabalhar a sua inteligência emocional, acho que essa seria a frase. Porque você já fica: "Bom, eu sei que eu vou estar irritada hoje, se vier momentos explosivos, ou se eu ficar impaciente, ou se eu ficar triste, é por conta dessa questão, então como que eu posso trabalhar, como que eu posso agregar isso no meu dia, sem deixar de fazer as minhas tarefas", né. A ideia também não é você se mergulhar ali na astrologia, é você fazer os 2, né, tentar equilibrar os 2, assim, tentar viver, mas não se esquecer, né, não se robotizar. Enfim, gente, é isso, espero que vocês tenham se sentido à vontade, a ideia era parecer uma conversa de chá, e espero trazer mais trocas, que a gente possa trocar e que essa seja uma conversa de muitas e muitas, muitas trocas e aprendizados, e muito chimarrão. Beijos e até a próxima.